Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Prova da FUVEST está chegando, então, para tentar ajudar vocês um pouquinho aí, vamos resolver esta questão da FUVEST que cai, tá? Uma questão de geometria para ajudar vocês aí. Vamos lá, então, fazer a leitura, fazer uma interpretação e já partir para o nosso cálculo, tá? Um triângulo retângulo com vértices denominados A, B, C, apoia-se sobre uma linha horizontal que corresponde ao solo, ao chão, e gira sem escorregar no sentido horário, Isto é, se a posição inicial é aquela mostrada na figura, o movimento começa com uma rotação em torno do vértice C, em torno aqui, até o vértice A tocar ao solo, após o que passa a ser uma rotação em torno de A, até o vértice B tocar o solo e assim por diante. Usando as dimensões indicadas na figura, AB aqui mede 1, BC aqui mede 2, qual é o comprimento da trajetória percorrida pelo vértice B, desde a posição mostrada, essa inicial aqui, até a aresta BC apoiar-se no solo novamente. Então vamos fazer uma interpretação e ver o que vai acontecer nesse problema, tá? Então eu coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem. Aqui está o nosso triângulo. Lembrem-se que ele é retângulo, tá? Então ele é retângulo aqui no vértice A. Então o que vai acontecer? Eu vou girar esse triângulo nesse sentido, tá? E aí o que acontece? O vértice B, ele vai traçar aí um arco. Então, olha, então eu vou rolar até, pronto, até aqui, até o vértice A tocar o chão. E aí eu vou continuar, ou seja, eu vou rolar esse meu triângulo retângulo e vou rolando até o vértice, o problema nos falou aqui, ó, até a aresta BC tocar de novo o solo. Então aqui está o AC tocando o solo, depois eu vou rolar de novo o BC, depois eu vou rolar de novo até esse lado BC tocar o solo. Então, galera, uma coisa que vocês precisam lembrar aqui, no primeiro movimento desse nosso triângulo retângulo, ele traça um arco, tá? Reparem aqui que aqui eu tenho um arco, tá? Então aqui eu tenho um arco. E esse arco aqui, ele é um arco de um círculo. Se eu for rodar aqui, o que vai acontecer? Se eu continuar, então como ele traça uma circunferência aqui, ó. Então, o que a gente precisa lembrar inicialmente? Como que a gente calcula a circunferência, a distância, o tamanho dessa circunferência aqui. Então, só para lembrar aqui, a circunferência a gente calcula como 2πr, 2π raio, sendo que o 2π ele corresponde a uma volta completa. E aqui a gente já começa a trabalhar em cima da questão. Por quê? Inicialmente, o meu B, a trajetória do meu B traça uma semicircunferência, um pedaço dessa circunferência. O 2π corresponde a uma volta completa. Então, o que a gente precisa descobrir aí é justamente daqui até aqui, qual o tamanho disso aqui? Depois ele vai traçar aqui, ó, uma outra. Então, a hora que eu rolar aqui de novo, eu vou deitar ele vai traçar, ele vai fazer isso aqui, ó.
e aí o B ele vai triscar aqui. Então a gente precisa saber qual essa distância aqui, dado que o comprimento é 2πr, 2π corresponde a uma volta completa, tá? Então lembra aí, uma volta completa, ou seja, a 360 graus. Aqui ele não dá 360 graus. Então a gente começa por aí, tá? Que ângulo que corresponde a essa trajetória até aqui, tá? Porque aí o AC, o A ele trisca no solo, aí eu paro aqui porque eu vou continuar rolando esse meu triângulo até BC triscar novamente. Então, mas que ângulo? E essa distância aqui corresponde a quanto? Então é isso que o problema ele está querendo aqui de fato, tá? Bom, aqui, então, inicialmente, a gente precisa descobrir uma coisa. Que ângulo que corresponde aqui, o meu ângulo B? Que ângulo que corresponde esse meu ângulo C? Para eu poder dar essa informação, tá? Em relação a radianos, tá? Que eu vou calcular ali em relação a radianos. Mas que ângulo é esse? Como nós temos um triângulo retângulo e ele me deu aqui, ó, a hipotenusa é 2 e esse meu cateto é 1, então tem como eu descobrir esse ângulo e esse ângulo aqui. Galerinha, seno, como é que a gente calcula seno? Cateto oposto, então vou calcular o seno do ângulo C, tá? Então, cateto oposto é 1, dividido pela hipotenusa, meio. Qual que é o ângulo que tem o valor do seno dele igual a meio? Então, nós temos ali que o ângulo C mede 30 graus, tá? Então, isso, se aqui mede 30 graus, esse outro meu ângulo, ele vai medir, o ângulo B, ele vai medir 60 graus. Perfeito. 60 mais 30, 90, mais os 90 do ângulo reto, eu tenho aqui a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Bom, então eu descobri que aqui vale 30 graus. Então, olha a primeira situação. Nós temos esse movimento aqui, ó, que eu acabei de mostrar aqui para vocês no GeoGebra. Ele vai traçar e vai parar aqui. É o primeiro movimento do nosso vértice B, tá? Então, nós temos aqui 30 graus, ele vai traçar aqui e vai parar aqui, que é um pedaço, é um arco, um pedaço da circunferência. Então, quantos ângulos, esse giro foi de quantos ângulos? Então, é isso que nós precisamos descobrir. Simples. Então, pensa comigo, galera. Se aqui é 180 graus e aqui é 30 graus, então esse meu vértice e todo o meu triângulo, ele gira aqui o correspondente, ó, essa volta que ele dá aqui é 180 menos 30 graus, correspondente ao ângulo C. Então, o meu ângulo, todo o meu triângulo, ele faz um giro de 150 graus, tá? Em radianos, 150 graus, ele corresponde a 5π sobre 6, tá? Então, lembra que eu acabei de falar para vocês, ó, o comprimento é 2πr, sendo 2π uma volta completa. Aqui ele não deu uma volta completa, aqui ele deu uma volta de 150 graus, tá? Ou seja, em radianos ele deu uma volta de 5π sobre 6. Ah, professor, como é que você define aqui em relação ao grau? Galerinha, você pode fazer uma regra de 3 simples, uma relação de 150 para 360 graus. Ou vocês podem, eu gosto de trabalhar assim, ó. Se a meia volta que nós acabamos de fazer é 180 graus, é a metade de 2π, ou seja, π. Se eu pegar isso daqui e dividir em 6 partes,
Então eu tenho aqui que se eu pegar esse π, dividir em 6 fatias, primeira fatia aqui corresponde a uma fração de 1/6. π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π, 5π sobre 6, que é o meu ângulo de 150 graus, 5π sobre 6. Então, esse meu vértice B, ele deu um giro de 5π sobre 6, então, 5π sobre 6, vezes o raio. Então, eu tenho aqui que em relação ao B, olha, eu tenho esse arco aqui, ele é uma circunferência de raio igual a 2. Então, vezes 2. Então, no meu primeiro movimento aí, do meu vértice B, eu tenho aqui que ele percorreu 10π sobre 6. Tá? Bom, só que o movimento continua, porque o problema ele coloca que esse meu triângulo retângulo, ele vai rolando até a aresta BC apoiar-se novamente ao solo. Então, eu tenho aqui que a C está apoiado no solo. Agora, isso aqui vai continuar, ó. Vou rolar de novo e isso aqui ele vai descrever esse movimento aqui, ó. Vai descrever esse movimento. Então, vamos lá. Ele rola de novo e olha aqui, eu tenho agora esse novo movimento aqui do meu vértice B. Ele rolou até aqui, 10π sobre 6, a distância, esse tamanho aqui desse arco, e rola de novo até aqui, tombando, fazendo com que o vértice A e B, a aresta AB trisque o solo. Qual o tamanho desse meu novo pedaço de circunferência aqui, ó? Esse novo arco, esse movimento. Mesma ideia. Então, segundo comprimento aí vai ser em radianos. Quantos graus que esse meu vértice B ele girou? Olha aqui, eu tenho aqui 90 graus, ó. Então, ao tombar esse lado desse meu triângulo, ele tomba aqui, descrevendo uma trajetória de um ângulo de 90 graus. 90 graus em radianos é π sobre 2. Então, eu tenho aqui π sobre 2 vezes o raio. Nesse caso agora, esse arco aqui, essa semicircunferência, ele tem um raio igual a 1. Então, vezes 1. É o segundo movimento desse meu, da trajetória do vértice B. Tá? Bom, mas ainda não acabou, porque eu tenho aqui, eu tenho que parar quando a aresta BC tocar o solo. Então, eu continuo o movimento, tá? Aqui o AB está triscando o solo. Então, mais uma vez, vou tombar esse triângulo retângulo, tá ok? E aí, eu tenho aqui a minha aresta BC triscando o solo. Então, tombei aqui de novo, girei, ele rolou e ele cai aqui. Porém, nesse último caso, o vértice B, ele não movimenta, porque o giro, essa tombada que ele dá, esse giro ele se dá em relação ao vértice B. Então, o B, nesse último movimento, ele fica parado, ele não se movimenta, tá? E aí, finalmente, a aresta BC, ela trisca, toca no solo e eu cesso o movimento. Então, a trajetória percorrida pelo vértice B é a trajetória do primeiro movimento, que nós calculamos aqui, 10π sobre 6, 10π sobre 6, mais o segundo movimento aqui, que nós calculamos aqui, π sobre 2, mais π sobre 2. Então, concluindo aqui, né, eu posso fazendo MMC, ou como eu gosto de fazer direto, aqui eu tenho metade do π. Então, eu transformo isso aqui, ó, como é que eu faço direto, ó. Coloco aqui no lugar do 2 um 6,
e coloco 3 aqui em cima, eu tenho metade, então vai ser 3π sobre 6, tá? 3 metade de 6 continua sendo a metade do meu π aqui, ok? Então, eu vou ter aqui 13π sobre 6. É justamente a trajetória do meu vértice B. Resposta, então, letra C. Tudo bem, galera? Então é isso, uma questão que envolve um pouquinho de trigonometria aqui, de seno dentro de um triângulo retângulo, tá? Circunferência, semicircunferência. Então, estejam preparados aí com esses assuntos aí para ajudar vocês, tá? Espero ter ajudado. Então, boa prova para vocês aí na FUVEST. Até mais, fiquem com Deus.